Vamos lá, galera, vamos trabalhar. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Para quem estiver aí com o material em mãos, vamos trabalhar aqui, ó, geradores e receptores reais. A gente já viu a equação característica de gerador lá na apostila passada. Vimos o que significa força eletromotriz, a DDP total do sistema, uma resistência interna. Então vamos trabalhar agora o quê? Equação característica junto com o seu gráfico e sua associação. Então, geradores podem ser associados, sim. E para trabalhar, a gente vai usar o que a gente já tinha visto na Eletrodinâmica 2, que é a lei de Ohm-Pouillet, ok? Então, através da lei de Ohm-Pouillet e do estudo de geradores e receptores, a gente vai trabalhar gráficos deles e associações deles, tá? Se der tempo, eu acho que vai dar tempo, a gente fala de aparelhos de medida, de medidores elétricos, amperímetros e voltímetros, ok? Então, vamos trabalhar. Eu já montei um esqueminha aqui para vocês para falar rapidamente sobre o nosso gerador. Então, deixa eu tirar esse aqui daqui. Para falar sobre o gerador, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é sobre a equação característica para a gente entender o gráfico desse gerador, tá? Então, aí à esquerda de vocês temos a equação característica dele, DDP do sistema, do circuito, igual à força eletromotriz, menos a resistência interna vezes a corrente elétrica que vai ser passada. Já na atriz, vocês tiveram isso aqui, ó. Eu expliquei o que é um gerador e dei a equação. Agora, através da equação, a gente vai estudar o gráfico e como associa os geradores, ok? Então, trabalhando com circuitos reais agora. Bom, alguém consegue me dizer o porquê que a DDP total é igual à força eletromotriz, que é uma DDP, só que do aparelho, né, da pilha, que a gente viu que é um gerador, da bateria, que também é um gerador, e outras coisas, menos a resistência interna vezes I? Alguém consegue me explicar o porquê que a equação é assim? A gente discutiu isso na apostila 2 quando a gente definiu o que é um gerador, tá? Então, por que que é negativo ali, galera? Tem que entender isso, é importante entender a equação. Vamos lá. Alguém consegue me responder? Ninguém? Ninguém? Não lembram? Galera, o que um gerador faz? Vamos lá, vamos organizar então. Ele transforma energia? Ele transforma o quê? É uma energia não elétrica em elétrica? Perfeito. Ele pega uma energia que não é elétrica e transforma em elétrica. Ou seja, nesse processo de transformação, ele não está criando, ele está transformando. Isso é importante a gente falar sempre, tá? A energia está sendo transformada. Nesse jump que a energia dá, ela perde parte de si, normalmente na forma de calor. Então veja, energia elétrica, o U, DDP, potencial, diferença de potencial elétrico, é igual a outra DDP menos R vezes I, que também é uma DDP. Lembrem-se disso. DDP, DDP, DDP. Os três termos. Então, o que acontece? A DDP total, ela depende do quê? Do que a pilha me fornece menos o que eu já perdi. Por isso que tem essa equação característica, pessoal. Não pode esquecer disso. Pega o conceito de gerador, olha para a equação e interpreta. Tudo bem? Tá claro para todo mundo? Sim ou não? Sim, sim. Beleza. Agora vamos pegar essa ideia e entender o gráfico. A sua equação característica do gerador vai possuir o que a gente chama na física de uma curva, né? Uma curva é um traçado de um gráfico. Então, primeira coisa para desenhar um gráfico, vimos isso nesta apostila em gráficos de cinemática. Primeira coisa é determinar o grau desta função. Essa função, já coloquei aí do lado, é uma função de grau 1. Pergunta: funções de grau 1
tem como curva característica o quê, galera? Como é o gráfico de uma função de primeiro grau? É uma reta? Perfeito, é uma reta. Uma reta pode ser paralela ao eixo x, crescente ou decrescente. Quem determina se é crescente ou decrescente é o coeficiente angular da reta. O coeficiente angular da reta é aquele que acompanha o seu termo que está em função. Então veja, o seu u ele depende do seu i, depende da corrente que passa no seu gerador. Ou seja, o seu gráfico é de u por i. A DDP depende de i. Quem acompanha o i é o Rzinho, é a resistência interna. Portanto, se a resistência interna é negativa e tem um valor menos, o coeficiente angular da sua reta é negativo, portanto a sua reta ela é decrescente. Tá claro para todo mundo isso? O porquê é uma reta decrescente? Sim ou não? Sim. Agora acompanhe o raciocínio. Eu vou olhar aqui e vou olhar aqui, ó. Primeiro, eu vou olhar aqui em cima porque é onde o gráfico está cortando o eixo Y. Você já sabe, você já aprendeu em matemática, você já aprendeu comigo como desenhar um gráfico de uma função de grau 1. E você sabe que para que você olhe o gráfico e saiba onde o gráfico corta o eixo Y, é só olhar o termo independente, é só olhar o coeficiente linear da reta, que no caso é o E. Então este E, ele é a nossa força eletromotriz, é o valor que será anotado aqui deste gráfico. Conforme a corrente aumenta, vejam se faz sentido. A sua DDP diminui. A sua DDP diminui porque a sua corrente vai gastando o DDP ao bater na resistência. Nesse caso, ao bater apenas em uma resistência, que seria a resistência interna, quando a corrente bate, ela gasta DDP, portanto, o DDP diminui. E isso faz com que, neste ponto final, eu tenha a corrente máxima do circuito de um gerador, corrente total. Opa, corrente total não, desculpem. Corrente máxima a gente vai chamar de ICC. O que seria esse ICC? É a corrente de curto-circuito. É a corrente máxima que o seu gerador aguenta. Corrente de curto-circuito. Pergunta: alguma dúvida até aqui? De boa? Então, se for pedido para você a corrente de curto-circuito em um gerador, como que você calcularia? De forma bem simples. Pega a equação característica, eu vou até dar um destaque para ela aqui, ó. Ela é a nossa base de análise sempre. Pegando essa equação característica, eu sei que quando o I é máximo, tem um valor máximo aqui, olhando o gráfico, a DDP ela está em zero. Então, pegando essa equação, eu vou jogar zero no lugar da DDP. Zero igual ao E que eu não sei, menos a resistência interna, vezes a corrente de curto-circuito. Isolando a corrente de curto-circuito aqui, eu vou jogar o E para cá. Então, como vai ficar a nossa expressão? Ela vai ficar assim, né? Ó. Jogando o E lá para a esquerda, vai ficar menos força eletromotriz igual a menos resistência interna vezes a corrente de curto-circuito. Por fim, isolando finalmente a corrente de curto-circuito, a gente vai ter uma divisão de dois números negativos que vai me dar um valor positivo. A corrente de curto-circuito de um gerador é calculada como sua força eletromotriz dividido pela sua própria resistência interna. Então tá aqui a equação que calcula correntes de curto-circuito em um gerador. Tudo bem, gente? Dúvidas, lamentações, lágrimas, choro?
De boa, né? Não, Gabi? Alguma dúvida? De boa, então. Vamos dar sequência. Assim que a gente já entendeu essa primeira parte de gerador, como a gente associa geradores em série, galera? É muito tranquilo também. Vamos usar o que a gente sabe da lei de Ohm-Pouillet, tá? E usando a equação característica de gerador. O que a gente... Nossa, achei que tinha entrado alguém aqui, que loucura. A gente vai analisar aqui as nossas forças eletromotrizes, porque elas nos dirão aonde está o potencial positivo do meu circuito, ok? Então veja, eu tenho aqui a placa positiva do lado direito. Então a placa negativa está do lado esquerdo. Eu sei que no gerador a corrente vai entrar aqui, certo? Então, aqui a gente tem uma DDP no circuito, vou até fechar ele aqui para ficar mais claro. Ó, temos uma DDP aplicada nos dois polos, e para isso eu preciso saber aonde passa a corrente. Então eu sei que a corrente vai daqui para cá, logo ela vai ter esse sentido aqui de propagação. Vou colocar em verde aqui, tá? Ó, a corrente ela vai seguindo o nosso circuito, passando pela resistência interna, certo? Pelas duas, R1 e R2. E aí, pode ser que seja pedido a vocês aí um cálculo de força eletromotriz equivalente, um cálculo de resistências internas equivalentes, e para isso a gente vai usar o que a gente conhece da lei de Ohm-Pouillet, tá bom? A gente sabe aí pela lei de Ohm-Pouillet que a DDP de um ponto até ele mesmo é zero, certo? Se eu for analisar propriamente a lei de Ohm-Pouillet, eu tenho que ir somando todas as DDPs do circuito, certo? Então, conforme a corrente anda, vamos analisar essa soma. Olha só. A corrente saiu daqui, achou uma resistência. Lembra? Achou uma resistência, eu tenho que colocar aqui. Tá em verde, não. R1 vezes a corrente, certo? Vezes o I. Encontrou a placa negativa, então menos força eletromotriz 1. Andou, encontrou R2, mais R2 vezes a corrente. Encontrou a placa negativa, menos força eletromotriz 2. Certo? O que você acabou de fazer? Ó, R vezes I é uma DDP, DDP, DDP e DDP. Você está somando 4 diferenças de potenciais. Então aqui você está calculando o U total, certo? O U total. Agora, veja, o que a gente pode pensar aqui é que eu posso agrupar os termos, né? Que são... agrupar não, desculpa, colocar em evidência. Eu posso falar que o U total, ele é calculado como? Bom, a corrente que passa em R1 e R2 é a mesma. Então eu posso colocar a corrente em evidência, que multiplica R1 mais R2, e menos E1 menos E2. Então, menos em evidência, E1 mais E2, somadas as duas forças eletromotrizes. Certo? Então, aqui, galera, é o que acontece quando a gente associa geradores. O que você tem que prestar atenção aqui é o seguinte: basta que eu saiba somar as forças eletromotrizes e saiba somar as resistências. Ok? Você pode chamar se você quiser, se sentir mais à vontade. Essa soma de resistências internas aqui, R1 mais R2, como a resistência interna é equivalente, Rzinho EQ, tá bom? E essa soma de de forças eletromotrizes, como força eletromotriz equivalente, e reduzir essa equação, certo? Ao que você consegue substituir aqui. O U total é igual a resistência equivalente interna vezes I menos a
força eletromotriz equivalente. Tudo bem, galera? Só pensar no que você já sabe de associação em série, que você consegue associar quantos geradores você precisar. Tudo bem? Então, eu posso apagar essa parte para a gente ir para receptores? Sim? Ok. Então, vou apagar aqui. O que a gente sabe de... Ó, para quem for dar uma olhada, pode vir aqui e olhar aqui, tá bom? Ó, a gente está fazendo tudo isso daqui que está aqui colocado, beleza? Ó, analisando o gráfico, corrente de curto-circuito, tá tudo aqui, tá? Então, dando continuidade, se eu for falar agora de um receptor, galera, receptor. Enquanto eu escrevo aqui, alguém consegue definir para mim qual é a função de um receptor? Pessoal, alguém? Isso, muito bom. Olha o nome dele, galera. Receptor. Ele recebe a energia elétrica e converte essa energia elétrica em qualquer outra que seja não elétrica. E você tem milhares de aparelhos desses na sua casa. O celular que você está usando, o notebook que você está usando, o secador de cabelo, a batedeira, a televisão, tudo isso, tudo que você ligar na tomada é um receptor. Tudo bem? Tudo que você ligar na tomada é um receptor. U é a força contra a eletromotriz, Elinha, mais RI. Então, essa é a equação característica do nosso querido receptor. Então, também é uma função de primeiro grau. Logo, se é uma função de primeiro grau, já discutimos isso, então não preciso ficar repetindo. O seu gráfico é uma linda e bela reta com uma curva, um traço oposto ao traço visto lá no gerador. Pelo fato de termos aí um coeficiente angular positivo desta vez, né? Então, aqui você... Opa, não é essa aqui, é esse aqui. Então, temos aí uma reta crescente em que a análise é a mesma, pessoal. É a mesma. Esse cara aqui é o nosso E, é a nossa Elinha, desculpem, nossa força contra-eletromotriz, ok? Se você quiser, você pode traçar aqui uma reta pontilhada, então, pontilhadinha, só para você analisar a sua corrente, né? Aqui é o PUI. O receptor ele tem um comportamento oposto ao do gerador. Quando você tem a corrente passando pela resistência, você tem aí um aumento da sua DDP. Conforme você tem um crescimento da resistência, você tem um aumento da sua diferença de potencial. Quando você tem um I máximo, você tem aí um U máximo colocado aqui, beleza? O que você pode tirar daqui é aquelas análises que você faz na matemática. Por exemplo, para você descobrir o coeficiente angular da reta, que é o Rzinho, você pode traçar aqui esse pontilhado, ó. Pode traçar esse pontilhado, você já tem esse pontilhado em vermelho, e aí você consegue tranquilamente olhar para esse ângulo θ aqui, ó, o ângulo alfa, por exemplo, e falar assim, eu aprendi lá na matemática que eu posso tirar o coeficiente angular da reta pela tangente do ângulo. Que a tangente do ângulo é numericamente igual ao meu coeficiente angular na reta, que lá você chama de M ou de A. Normalmente é M. E aqui, o nosso M, ele é a mesma coisa que o nosso Rzinho, que
que é o coeficiente angular da reta, a resistência interna do receptor. Então, você pode tirar aí, através do coeficiente angular, o valor da resistência interna do receptor. Tudo bem, galera? Sim? Pegando bastante ideia da matemática lá quando a gente fala de gráficos, né? Não tem como fugir O de que que é... Emerson, o que que é esse M mesmo? coeficiente angular de uma reta. O Hércules fala isso aqui para vocês. Ele explica isso aqui assim, né? Nossa, o mouse está travando. Não é? Ou AX mais B ou MX mais N. E aí você tem aquela que vocês adoram dar nome, né? Y menos Y0 igual a M, que multiplica X menos X0. Ele chama de Yomi Chuchô, não é? Isso aqui, equação de reta lá em geometria analítica. Você estuda isso aqui, não estuda? E esse M é o Mzinho, que é esse Mzinho, que é o coeficiente angular. Tudo bem? Aí, tá vendo? Tá a revisão de matemática aí, ó. Revisando. Agora, isso é um receptor, certo? Como a gente associa receptores em série? Vai ser a mesma análise, né? Então, galera, quer ver? Para ficar mais simples, o que a gente fez de associação em série lá no gerador vale para o receptor. Tudo bem? Não tem muito, como posso dizer, muito o que diferenciar. Aquela análise é a mesma, só que ao invés de força eletromotriz é força contra-eletromotriz. O Elinha. Tudo bem, galera? A análise é a mesma? Eu queria mostrar para vocês aqui o paralelo. Você pode associar tanto o gerador quanto o receptor também em paralelo, tá? Então, nessa associação aqui, você vai analisar da mesma forma que você analisa um circuito simples, só que através da lei de Ampère, tá bom? Então, se você observar, deixa eu pegar um circuito já desenhado, aqui, por exemplo, ó, esse circuito ele já está desenhado para vocês, ok? Então veja que a corrente ela segue este caminho, beleza? Seguindo este caminho, o que vai acontecer? Ela vai sofrer uma divisão, então a diferença da associação série paralela é a mesma diferença que você tinha associação de resistores apenas, tá? Oi. Alguém me chamou? Não? Beleza, vou dar sequência. É a mesma análise que você fazia nos resistores, tá? A corrente que vai passar em cada gerador ou em cada receptor é distinta. Você vê que aqui na apostila ele também não coloca... não coloca. Só faz o exemplo de um, né? Aqui é para o gerador, mas pode ser para o receptor também. Veja, a passagem da corrente em cada um deles pode nomear da mesma forma, tá? Aqui eu nomearia como E1', e R1 e E2', R2. Então esse cara aqui vai sofrer a passagem da corrente 1 e esse cara aqui vai sofrer a passagem da corrente 2 quando ela se dividir no circuito de geradores ou receptores em paralelo. Como você analisa isso? Lembra que em paralelo a DDP do circuito é a mesma? É a mesma, né? Então o que eu vou falar? Ó, eu vou montar as duas equações características. Então se eu montasse a equação característica do primeiro receptor aqui, ficaria assim, né? U igual a E1' mais R1 vezes I, e 1 no caso, sendo que este U deve ser o mesmo que esse aqui, que do segundo.
E2' mais R2 vezes I. 2. Lembram que em paralelo a DDP é a mesma? Ó, a DDP é igual. Então, o que eu posso fazer? Eu posso isolar aqui a minha DDP, igualar as duas, né? Veja que ela já está isolada na verdade. É só igualar as duas e lembrar que o I total é a soma dos Is. E aí você vai cair num sisteminha, certo? E isolando as coisas no sisteminha, você consegue chegar. É que aqui está para o gerador, né? Eu vou fazer para o receptor. Você chega na relação de que a força contra-eletromotriz, que é isso aqui, equivalente, ao invés de você ter a soma direta, você vai ter a relação da razão dela pela resistência interna. E a soma da resistência interna é igual você faz soma de resistor em paralelo, que é a soma dos inversos, certo? A diferença é que aqui, você ao invés de ter E1 mais E2 mais E3, em paralelo você vai ter E1 sobre R1, E2 sobre R2, E3 sobre R3 e por aí vai. Então você pode concluir que associações em paralelo, tanto de gerador quanto de receptor, você vai ter como equivalente somas de equivalentes, né? 1 sobre a resistência interna equivalente é igual ao inverso, né? A soma dos inversos de todas as resistências do seu circuito. Tendo duas resistências internas, você pode usar produto pela soma também, beleza? Não tem problema usar o produto pela soma. Se quiser fazer desse jeito, pode fazer, tá bom? Eu sempre costumo usar o produto pela soma porque é mais rápido, eu acho. E tirar MMC, fazer esse cálculo e tal. Então eu sempre faço produto pela soma que vai direto. E a equivalente será calculada como, nesse caso que tem só 2 que eu coloquei aqui, força contra eletromotriz E1 sobre R1, mais a força contra eletromotriz 2 sobre o nosso R2. Então aqui, galera, serve tanto para gerador quanto para receptor. De novo, estou dando exemplo do receptor, por isso que tem o E1' e E2', mas vale para gerador também. Tudo bem, galera, com associação em paralelo? Eu acho que não é muito diferente daquilo que vocês já viram, tá? Ó, tá aqui. Tudo bem, galera? Sim? Sim? Bom, eu falei que talvez ia dar para falar dos aparelhos de medida, mas não vai dar. O que eu tinha me proposto a passar hoje para vocês era isso. Então, se você quiser acompanhar pela apostila, você pode vir aqui, ó. Primeira parte, ó. Daqui até a página. Até aqui, ó. Até esta parte aqui de exercício proposto da página 5, tá? E aí já começa medidores elétricos e aí a outra parte da eletrodinâmica 3. Então, por enquanto é isso. Eu aconselho que se vocês quiserem, vocês podem fazer esses exercícios propostos aqui de identificação, tá? Ó. Identifica o aparelho pela curva, né? Fornecendo suas características, ou seja, montando as suas, como é que fala? Suas equações, substituindo os dados que você está vendo aqui. Aqui, Nathalie. Beleza. Galera, então podem desmutar os fones aí. Eu vou fazer a chamada assim que a Nathalie finalizar, tá? Me dá um ok aí, tá bom, Nathalie? Pra eu dar sequência aqui. Nathalie, posso apagar? Boa. Vamos lá. Então, vou parar o compartilhamento aqui, para de gravar.